Olá, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Hoje, já é sexta-feira, estamos finalizando a semana, graças a Deus, que bom. E vamos corrigir a atividade, de artes da aula passada, da página 48. Ficaram aí 3 questõezinhas para que vocês pudessem responder. Então, vamos lá pegar o livro, abrir na página 48, 14 e 18, para a gente conferir. Na aula passada, nós falamos sobre descobrir parâmetros sonoros. Lembram? Quais são mesmo os parâmetros sonoros que nós temos? A altura, se o som for grave ou agudo. Duração, se o som for longo ou curto. Intensidade, se o som for forte ou fraco, e o timbre, conforme o instrumento que estiver sendo tocado, tem um timbre diferente. Bom, então, aí nessas 3 questões, na primeira tem assim: preste atenção nos sons que você ouve neste momento, Ou seja, o momento que vocês estão respondendo a atividade, vocês parar um instante e identificar que tipos de sons vocês estão ouvindo. Percebe que há diferença entre eles? Bom, será que a gente ouve somente quando você para um momento? Será que você ouve apenas um som ou você ouve vários? Bom, é claro que quando a gente para, vem barulhos de todos os lados, Às vezes vem um barulho do carro, do motor do carro, da moto, dos pássaros, às vezes quem cria algum tipo de animal de estimação, de alguém da família que está falando mais alto. Então, tem vários tipos de barulho que quando nós paramos a gente pode ouvir. Agora, ele pergunta, percebe que há diferença entre eles, sim ou não? O que vocês perceberam? Bom, é uma resposta pessoal. Mas o objetivo dessa questão é fazer com que vocês, crianças, possam perceber a variedade, de sons, e suas características, quais são os parâmetros, que cada som tem uma característica diferente, certo? Então, essa é a pergunta que vocês prestem atenção e vejam e percebam as variações. Bom, aí na segunda questão diz assim: como são esses sons? Bom, os sons que vocês ouviram, que é também uma resposta pessoal, tá? Mas, que vocês possam identificar, quais desses sons percebidos, são graves, são agudos, longos, curtos, intensos, fracos e sobre seus timbres. Na terceira, tem assim: de que fonte sonora esses sons vêm? Bom, também é resposta pessoal porque tem a ver com os sons que vocês ouviram lá na primeira questão, Mas que vocês tenham percebido, que as fontes sonoras e as características dos timbres, sobre as materialidades, tipo madeira, se o som que você está ouvindo é de madeira, é de metal, é de plástico, Então, sobre a fonte natural ou artificial do barulho e do som, de onde vem, Às vezes pode ser o quê? O som de palma, de alguém batendo palma, Ou aí você percebe de qual material, Bom, vamos lá para a página 49, onde nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre. Nós só mencionamos na página 48, sobre os parâmetros sonoros, que é a altura, duração, intensidade e o timbre. E hoje a gente vai ver cada um deles separadamente. Bom, a altura, é pela altura que reconhecemos se um som é mais grave ou mais agudo. Bom, tem uma representaçãozinha aí do lado. Tem 2 pessoas ouvindo som. Bom, temos aí, a representação de ondas sonoras e suas alturas.
Olha aí, som grave, baixa frequência. Olha como é que tá aí a onda, né? Uma onda bem mais alongada, né? E já o som agudo, de alta frequência, a representação dele, as ondas são bem próximas uma das outras. Não é uma onda mais alongada, quase como se fosse uma reta, né? É mais esticada. E logo abaixo tem duas questõezinhas para que vocês reflitam, tá certo? São muitas questões para serem respondidas. Bom, então é isso que é a altura, né? Quando a gente reconhecemos se o som é mais grave ou mais agudo. E a duração? Bom, a duração, ao ouvir uma música, podemos perceber os sons mais longos e os mais curtos. Percebemos a duração de um som pelo tempo em que ele permanece soando. Olha só como é que tá aí a gravura aí do lado da menina. Bom, temos aí uma representação de ondas sonoras e classificação da duração do som. Olha aí, ó. Som curto, como é que é, ó. E o som mais longo, olha só qual é a diferença da leitura. Então, que vocês possam estar observando e quando for fazer um tipo de leitura, observar quais são as características. Também tem mais duas questõezinhas. Página 50. Aqui nós temos, né, falando sobre a intensidade. Então, tem assim, vamos procurar objetos sonoros e tocar? Bom, você pode produzir sons mais fortes ou fracos. Como? Vamos imaginar? Bom, então aí como tem um exemplo, né, de uma criança batendo em tambores, tem assim, a intensidade de um som também pode ser produzida ou percebida por você. Observamos o parâmetro quando o som soa forte ou fraco, certo? Bom, então dá pra gente perceber, quando a gente toca em algum instrumento, a gente percebe se ele é fraco ou se ele é um tom mais forte. Bom, e se a gente reparar, crianças, é neste momento, né, que vocês estão ouvindo diversos sons que podem ser produzidos por uma abundância de fontes sonoras. Então, nós temos logo abaixo aí, né, o timbre. Que o timbre, você sabe o que é um timbre? Bom, então a gente vamos conversar um pouquinho sobre os timbres, né? A gente pode observar aí, ó, nós temos aí, ó, cada uma das imagens tem um timbre diferente, um desenho, né, ó, a diapasão, a flauta, o violino, a vogal A, né, quando você abre a boca e fala A, o clarinete, o baixo, oboé, né, a vogal O, quando você fala O, né, a corneta, o piano. Então, a gente pode observar que nesses exemplos, né, ilustrados, em que cada onda sonora tem um formato diferente e caracteriza a fonte do som produzido, né, definido, no caso, seu timbre. Tá certo? Então, o timbre, no caso, né, é como se fosse a identidade do som, de como nós podemos aprender, né, desde quando nós nascemos, né, a reconhecer os timbres de várias fontes sonoras, como a voz de uma pessoa, os instrumentos, os cantos de pássaros, né? Por exemplo, tem pessoas que conhecem, por exemplo, o passarinho cantou um sabiá. Ah, ali é um canto de um sabiá. O pardal quando canta, e tem pessoas que conhecem, ali é um pardal que está cantando. Então, isso, você reconhecer, isso quer dizer, é o timbre. Quando cada som tem um timbre diferente. Nós em nossas casas, quando a sua mãe fala, você não reconhece a voz da sua mãe, a voz do seu pai? Por quê? Porque cada um tem um timbre.
e você, desde pequeno, desde bebê, que já ouve aquele som, né? Então, você já consegue identificar, saber de quem pertence aquela voz. Então, meus amores, os sons cotidianos, né, e os sons das músicas são percebidos por nossos ouvidos graças à nossa percepção dos parâmetros do som, né, que eu acabei de falar, né, que no caso, né, como o conceito do timbre, né, enquanto a identidade, né, do som, ou seja, de onde vem esse som, se é de um pássaro, se é do gato que está miando, se é do cachorro. Não são diferentes cada um? Pois é, a gente consegue identificar de onde que veio, qual é a sua identidade. Bom, então eu vou colocar uma musiquinha diferente chamada Monjolo. É uma música que ela é tipo como se fosse uma brincadeira. Eu vou colocar para que vocês possam observar quais são os timbres, o que ela traz de som, tá certo? Então, vai ser separado aqui desse vídeo. Então, eu quero que vocês respondam a página 49. Aí, na página 49, temos a altura, que tem 2 questões, e depois a duração, que temos mais 2. E aqui, na página 50, a gente não tem atividade para ser respondida, mas a atividade da página 50 é ouvir essa canção do Monjolo, que é uma brincadeira. Então, tchau, tchau!